Boa noite, que a paz do Senhor possa continuar firme e forte aí em cada coração, que Deus possa continuar ministrando a vida de cada um. O louvor dessa noite foi um louvor, né, de extrema presença do Senhor. Nós contribuímos muito, né, quando nós estamos aqui com o nosso coração aberto, sensíveis ao Shekinah do Senhor, não é? A presença dEle vem de uma forma muito poderosa. Agradeço sua presença, agradeço a Deus por sua vida, por fazer parte dessa casa, obrigado, por ser alguém tão importante, tão relevante nesta casa, nesta região, nesta geração, amém? Agradeço a presença de todos. Vamos à palavra, amém? Glória a Deus, né? Hoje é o segundo domingo do mês de junho, estamos muito próximos do encerramento do primeiro semestre, não é? Um novo semestre vai começar em julho e grandes coisas o Senhor continuará fazendo em nosso meio. Você pode crer nisso? Amém? Que bom. Faço minhas palavras da pastora Vera, agradecendo a presença de todos. Se porventura alguém realmente, né, veio aqui, está aqui pela primeira vez e não quis levantar a mão, você pode depois passar na área de convivência, o anexo, né, o salão anexo, e procurar um dos nossos componentes do Ministério das Boas-Vindas. Amém? Eu quero nessa noite trazer uma palavra bastante contundente, que ministrou muito a minha vida e está ministrando muito a minha vida. Curve sua cabeça, feche seus olhos, para que eu possa orar. Pai, muito obrigado por esta noite. Nós decidimos estar aqui neste lugar, porque este é um lugar onde o nosso coração está voltado única e exclusivamente ao Senhor. Todas as nossas outras inclinações, por mais saudáveis que sejam, ou até mesmo aquelas que não deveriam ter inclinações, elas estão em segundo plano. Aliás, as que não devem ter inclinação, que o Senhor possa tirar de nós, e que realmente aquelas que produzem efeitos, produzem coisas eternas, possam permanecer. Entretanto, o nosso foco nessa noite, aqui, neste lugar, pela nossa decisão de estarmos aqui neste lugar, é para adorar a Ti, exaltar o Teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por nos escolher, muito obrigado por ter enviado o Seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, e ali naquele momento o vivo caminho se abriu e nos dá possibilidade, nos outorga o direito de falarmos contigo, de termos comunhão contigo, sem intervenções, sem locutores, Pai. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado, ó Pai. Senhor, venha falar aos nossos corações através da palavra. Que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Que a Tua vontade boa, agradável e perfeita venha se cumprir de forma plena nesta noite em nosso meio, Senhor. Pai, nós dependemos de Ti, venha ministrar os nossos corações, que o Shekinah que está aqui venha reverberar ainda mais. Pai, que o rema venha ser revelado de forma contundente aos nossos corações, e que possamos alinhar as nossas vidas ao trilho profético. Pai, peço em nome de Jesus, com muito temor e tremor, guarde, Senhor, este lugar, nossas casas, nossos queridos, cada vida que aqui está, cada familiar, cada lar representado. Pai, aqueles que não puderam estar, por qualquer que seja o motivo, também sejam alcançados. Senhor, todos que fazem parte dessa casa, todos os Teus filhos, sejam agora abençoados, e que esta palavra venha trazer um norte profético para cada um de nós. Esta é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, todos os anos nós temos recebido do Senhor um trilho profético.
Põe para mim a primeira imagem, Gabi. E esse ano, né, desde o dia 1º de janeiro, né, nós estamos caminhando nesse trilho profético da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, 2025 é o ano da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E os 2 primeiros versículos que fazem link, né, que são a base de sustentação para esse trilho profético, está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Vamos dizer todos juntos, bem alto, renovação da mente? No 3, 1, 2, 3. Renovação da mente. Perfeito. E eu continuo, não é? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, desde o começo do ano, nós estamos batendo muito forte quanto a essa questão de nós renovarmos a nossa mente ou permitirmos que a nossa mente seja totalmente guiada, dirigida pelo Espírito Santo, sendo transformada pela palavra dia após dia. Enquanto nós não permitirmos que a palavra nos transforme quanto às questões, quanto às situações, quanto ao que pensamos, até mesmo quanto àquilo que a gente supostamente acredita ser o correto, né? Nós não viveremos plenamente esta vontade que é boa, agradável e perfeita e que é de Deus, né? Então, nós estamos desde janeiro e todas as palavras que foram trazidas a essa casa desde janeiro, né? E eu até quero colocar que todas as palavras liberadas nessa casa, desde o início dela, inclusive agora, né, nós vamos celebrar o trimestre. Por que o trimestre? Porque nós entendemos que a cada 3 meses devemos trazer à memória todos os feitos, todos os fatos, todas as conquistas, todas as vitórias que Deus nos permitiu desde o início da igreja. E é claro que a gente se atém aos 3 últimos meses e a gente dá a abertura ou finca uma nova bandeira para o próximo trimestre. Agora, gente, é muito importante a gente lembrar, e eu vou abordar muito sobre isso nessa noite, mesmo vivendo e experimentando essa vontade que é boa, que é agradável e perfeita, não anula ou não nos blinda quanto às adversidades, às tribulações, às situações. Elas vão continuar vindo. Isso é bíblico, ok? Então, é muito importante que nós entendamos que o fato de estarmos vivenciando essa vontade não quer dizer que nós nunca mais teremos ou passaremos por situações de que as nossas expectativas vão sempre ser supridas ou vão sempre ser plenas. Não, nem sempre as nossas expectativas elas irão, né, ser bem-sucedidas, porque envolve uma série de fatores. E olhando para essa palavra de 2025, vamos então só rever o contexto de Romanos 12. Põe para mim, Gabi, Romanos 12, do versículo 3 em diante. Eu quero fazer a leitura. Eu estou na Nova Almeida atualizada, tá ok? Eu quero ler, e deste contexto eu quero vamos extrair e vamos aplicar a palavra que vai ser trazida nesta noite. Posso ouvir um amém? Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu louvo a Deus por sua vida, né? Por você fazer parte dessa casa, dessa família, né? Somos uma grande família de Cristo, ok? Portanto, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. É fato, você aceitou Jesus algum tempo atrás, ou recentemente, naquele momento foi lhe dado como só para que você possa visualizar,
né? Assim, bem didaticamente, quando você aceitou Jesus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, foi nos dado um pacote embrulhado com um lacinho, né? A cor você define, a cor do laço você define. Dentro desse pacote, desse presente, algumas coisas foram colocadas lá que foram dadas como presente para nós. E uma delas, uma medida de fé. Diga comigo, dentro desse presente. Está muito baixo, gente, fala comigo. Dentro desse presente, foi-me dado uma medida de fé. E é interessante que nós já ouvimos sobre isso, nos cabe exercitar essa medida para mais, nunca para menos. Amém? Nunca para menos. A nossa fé tem que ser uma fé grande. Mas vamos continuar. Amém? Versículo 7. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Eu sei que alguns não gostam, mas se você quiser, diga para essa pessoa que está ao teu lado, fala assim, olha, é por isso que eu te amo. Porque a Bíblia diz que eu tenho que te amar. E é prazeroso te amar. Fala assim para ele, apesar de você. Para quem entende, um pingo é letra. Versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Quantos aqui já foram preguiçosos? Gostei da sinceridade. Quantos ainda são preguiçosos? Muito mais ainda, eu estou mais feliz pela sinceridade. Mas a palavra está nos ajudando aqui a reavaliarmos essa questão. Gente, principalmente para um homem, marido, pai, né? O sacerdote do lar, quando a torneira do chuveiro quebra, dá uma preguiça de arrumar. E fica pingando, e fica pingando. Aí você vai arrumar, e você acha que você arrumou. Mas aí daqui a pouco volta a pingar. Aí você vai arrumar de novo, quebra tudo. Aí agora a preguiça é maior porque eu vou ter que quebrar a parede. Mas eu não posso ser preguiçoso. Eu tenho que ser zeloso para as coisas da minha casa. E principalmente para as coisas espirituais. Horário, por exemplo. Você que é o atrasildo, você precisa ter zelo no horário. Tanto aonde você trabalha, dentro da igreja, nas reuniões, enfim, zelo. Uau! Dá uma cutucada e fala assim, acho que ele falou com você. Agora, continua no versículo 11. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. O versículo 12. O versículo 12 eu gostaria que todos nós lêssemos juntos, porque esse versículo será a base para a nossa palavra. Então no 3, 1, 2, 3. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. É fato. Paulo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo 3 coisas importantes. Viver uma vida de alegria, debaixo de uma esperança, que a tribulação vai vir, né, Lu? Quanta tribulação você já viveu na vida, né, Lu? Tribulações, situações. E ele fala uma terceira coisa, para que você possa ter um desfecho favorável, viver uma vida de oração. Eu confesso que eu estou muito aquém do meu potencial de oração. Eu acredito e creio que há muita margem para que eu possa
me aprofundar mais, viver mais uma vida de oração. Agora, é importante que nós tenhamos esse feeling. Não adianta nós fazermos vista grossa se nós precisamos orar, estarmos alegres e entender que as tribulações vão vir. Mas versículo 13: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Então eu abençoo todos os anfitriões de células nessa noite, amém? Eu abençoo sua vida, porque você tem aberto a sua casa, seu estabelecimento, aonde você mora, para que uma reunião de célula possa acontecer. E mesmo que você não tenha uma célula na sua casa, mas você é hospitaleiro, você recebe de forma amável, que Deus possa continuar usando você de forma poderosa, amém? Versículo 14: abençoem aqueles que perseguem vocês. Gente, isso é difícil de fazer, mas a Bíblia está dizendo, é a contramão do sistema. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O Espírito Santo pediu para que lêssemos o contexto de Romanos 12. Há muita verdade, há muita instrução, há muita coisa a ser mudada em nossas vidas, adaptadas não digo, mas transformadas em nossas vidas, através desse contexto. E eu, incentivo a cada um a tomar novamente a leitura do Romanos capítulo 12. Mas, olha só, nós estamos vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero trazer aqui algumas considerações sobre esse ano, que é da boa, agradável e perfeita vontade. Presta atenção, olha para mim. Viver essa verdade da boa, agradável e perfeita vontade de Deus é viver segundo o Evangelho de Cristo, não segundo nossos conceitos, e sim segundo os princípios das Sagradas Escrituras, para que eu viva essa gama, esse contingente, esse monte de coisa, esses decretos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso viver o Evangelho de Cristo, não segundo os meus conceitos, gente. Viver essa verdade da boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é viver romantizando o Evangelho. Não é viver, como se fosse algo romântico, não é isso. Pregando e dizendo que não passaremos por tribulações. O Evangelho de Cristo nunca disse que nós, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós jamais iríamos passar por tribulações, privações, situações. Nunca a Bíblia disse isso. Então, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pastora Tairine, é entender que a Bíblia não diz, pelo contrário, ela diz que nós passaríamos. Nós nunca pregamos na Vida Nova, de que venha para Jesus, venha para a Vida Nova, venha para Cristo, que você nunca mais terá problema. Nós nunca pregamos, porque é antibíblico. O Evangelho de Cristo,
que nós pregamos, presta atenção, para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o Evangelho de Cristo é confronto. Confronto para não vivermos segundo o curso deste mundo. Lá em Efésios 2:2 diz: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, se por um lado, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é romantizar o Evangelho, não é pregar que não haverá tribulações, é pregar o confronto para vivermos como dignos de sermos aceitos. De um outro lado também, então há dois lados, o lado que eu acabei de dizer, de viver a boa, agradável e perfeita vontade, mas do outro lado, para viver também, ou viver nessa boa, agradável e perfeita vontade, né, o Evangelho a qual eu aceitei e eu prego, vai me promover ao novo de Deus. Há dois lados, ou duas pontas, aquela que vai me confrontar. Então, pastor Wesley, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai me confrontar a ser melhor, a não me amoldar a este mundo. E do outro lado, esse Evangelho a qual nós pregamos, ele também vai nos promover. De um lado, somos confrontados, Carlos, e do outro, somos promovidos por este Evangelho, por esta palavra, para vivermos o melhor de Deus, para experimentarmos grandes vitórias. Marcelo, para você experimentar grandes vitórias, você precisou passar por lutas, adversidades, Érica. Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que nos promove a vivermos os milagres, foi liberado profeticamente no começo pela pastora, e eu creio que essa noite está propícia para que os milagres aconteçam, amém? Então, a boa, agradável e perfeita tem dois lados, dois extremos. Aquele do confronto, para vivermos isso. O Evangelho de Cristo não pode, já disse, ser romantizado. Um Evangelho gourmet, não é isso. O Evangelho é confronto. Confronto na alma, nas emoções. Uma vida de abundância, de esperança, uma vida em comunhão, uma vida em família. João 16, 33, olha o que Jesus disse: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que vai me promover dentro de uma série de coisas, vai me trazer paz, porque Jesus está falando, tereis paz, mas Ele também diz, falei para que vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Se você quiser, diga para alguém, seja corajoso, Jesus está com você. Gente, o Evangelho que vivemos e pregamos é o seguinte, põe a segunda imagem, Gabi, por favor. O Evangelho que vivemos, acho que é a segunda imagem, não é essa não. Está escrito o Evangelho de Cristo, acho que vocês colocaram errado, vamos lá. Isso, volta, vocês vão chegar lá. Volta menina. Está marcado lá, primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem, quarta imagem, quinta imagem, sexta imagem. Não, volta, não é essa. Está lá, é o Evangelho de Cristo, procura lá. Não, você vai colocar tudo não vai ficar, vai dar spoiler aí, ó. Oh, Jesus. Ai, Senhor, ajuda-me. Por causa disto, vamos acabar 8h30. Está lá, o Evangelho de Cristo no seu sentido. Vai no drive, gente, pelo amor de Deus. Aleluia.
Então olha só, o Evangelho, é isso mesmo? Oxi. Então olha só, ao experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, estamos entendendo que há dois extremos: aquele que nos confronta, para experimentarmos isso, para sermos confrontados, e a questão da esperança. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. O Evangelho de Cristo, no seu sentido mais amplo, pode ser visto como uma mensagem que, por um lado, confronta a realidade do homem com a verdade de Deus, desafiando a mudar de vida e a viver de acordo com seus princípios. E por outro, transmite a esperança e a promessa de salvação e de vida eterna em Cristo. Este confronto e esperança são elementos essenciais da mensagem da cruz. Então, da mesma forma que eu sou confrontado, eu também sou elevado, e dentro desse confronto, dentro dessa vontade, há uma esperança que eu preciso nutrir em meu coração. Então o Evangelho de Cristo, ele tem essas duas abas, né? Ele vai me confrontar, mas ele vai transmitir esperança também. Amém? Confronto, gente. Confronto, isso não está no banner. O Evangelho não é uma mensagem que visa agradar ou confortar, mas sim despertar a consciência do pecado e da necessidade de arrependimento e transformação. Ele confronta a cultura, as ideias e os valores que se opõem à vontade de Deus. Mas a esperança, então, eu preciso ser confrontado, e ao ser confrontado, eu olho para a esperança daquilo que Deus tem preparado para mim e está preparando para mim. Então olha só, esperança ao mesmo tempo, o Evangelho oferece a esperança de reconciliação com Deus através da fé em Jesus Cristo, a promessa de perdão dos pecados e de uma vida plena e significativa. É a esperança de um futuro eterno com Deus, onde a vida é restaurada e o sofrimento substituído pela alegria e pela paz. Em resumo, o Evangelho de Cristo é uma mensagem que desafia a vida atual do homem. Ao mesmo tempo, lhe oferece a promessa de um futuro melhor e esperança através da fé em Jesus Cristo. Ele confronta o pecado e a realidade, mas também oferece salvação, amor e a promessa de uma nova vida. Amém? Então, confronto e esperança. Eu creio que a base para nós nessa noite é nós sermos confrontados, e ao sermos confrontados, haverá um crescimento no nosso interior de uma esperança. E aí, partindo desse contexto todo, e olhando novamente para Romanos 12, aquele que nós lemos todos juntos: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu gostaria de ministrar algo com o seguinte tema. Põe o tema para mim, é a terceira imagem: conforto e esperança. Eu sou confrontado, mas também eu quero entender, e eu preciso colocar para dentro do meu coração, que eu também sou confortado. Eu sou confrontado para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, de que as tribulações estão aí. E eu quero entender e vivenciar que, mediante toda essa verdade, eu quero e preciso ser confortado. É uma palavra de conforto aos nossos corações nessa noite e de esperança. A palavra conforto é aquilo que traz consolo, aquilo que nos proporciona um descanso. E essa palavra conforto, paráclesis, ela é oriunda do Paráclito, que é o Espírito Santo. Nessa noite, o conforto que o Senhor quer trazer para as nossas vidas vem
do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conforta no meio das lutas, no meio das tribulações. E a esperança. A palavra esperança quer dizer uma confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Cristo é a nossa esperança. E o símbolo da esperança é a âncora, gente. Então, o tema de hoje é conforto e esperança. Nós vamos ver dois textos bíblicos, duas histórias, onde havia choro, tristeza, onde havia morte, e elas se juntam. E eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a âncora. Põe para mim a próxima imagem, que é da âncora, que é a quarta imagem. O texto de Hebreus, capítulo 6, ele fala, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme. Então, a âncora é um símbolo de esperança devido símbolo de esperança devido à sua função na navegação, onde garante a estabilidade e segurança do navio em meio às tempestades e águas turbulentas. Essa estabilidade e segurança são metáforas para a esperança que nos mantém firmes e seguros, mesmo diante das dificuldades e incertezas da vida. Então nós estamos vivendo um ano da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vimos que há duas situações, dois extremos: o do confronto, de vivermos alinhados à palavra, não um evangelho romantizado, mas um evangelho verdadeiro, não por aquilo que eu acho, não pela mente do sistema, mas pela palavra. O outro extremo é vivermos, essa boa, agradável e perfeita vontade debaixo de uma esperança. A esperança de que algo novo está por vir. A esperança de que, eu viverei os melhores dias, mas entendendo que as tribulações continuará. E eu preciso entender que no meio das tribulações, se eu estiver com o Senhor, eu serei vitorioso. Quem pode dizer amém? Eu fui direcionado pelo Senhor nessa noite para trazer essa mensagem, de conforto e esperança por três motivos. O primeiro motivo: esses últimos dias eu tenho visto tantas lutas, tantas situações, tantas notícias de irmãos queridos, famílias queridas. E uma das notícias que nós recebemos recentemente, um querido irmão em Cristo, pastor Carlinhos, ele, por várias vezes estivemos juntos no MFI, talvez só o Luiz e a Leila deva conhecê-lo. Ele partiu para o Senhor, um homem assim querido, muito gentil, muito humilde. E quando eu recebi aquela notícia, eu fiquei muito abalado, porque o luto, a separação mexe com a gente. E começou a trabalhar o Espírito Santo no meu coração a respeito disso. E então o primeiro motivo, de falar sobre conforto, consolo e esperança, foi porque muitas adversidades, muitas lutas, muitas notícias estamos vivenciando. Uma outra delas, põe a quinta imagem para mim. Eu estava em casa com a pastora, e o Marcelo e a Thaís, lá de Nova Aliança de Londrina, fizemos o Nico juntos. Eu fiz junto com a Thaís, depois fomos obreiros juntos com o casal. A filhinha deles, de 6 anos, faleceu, Isabela. E quando eu tive aquela notícia, recebi aquela notícia, meu coração se encheu de tristeza. Por que a gente tem que passar por essas coisas, E eu mandei uma mensagem para ela, falei: Thaís, Marcelo, que o Senhor venha confortar
consolar a vida de vocês. Então, o primeiro motivo são as lutas, as notícias, as situações que nós enfrentamos. Semana passada nos alegramos com o testemunho do pastor Emerson, mas há 6 anos atrás choramos com o pastor Emerson. Que evangelho é esse, né? Contraponto. Muitas igrejas pregam que não há sofrimento, que não há lutas, que não há tribulação. Isso não é bíblico. É bíblico sim. Ao passarmos por essas coisas, agarrados na esperança em Cristo, o Senhor fortalecer as nossas almas. Depois eu quero voltar nessa foto. Segundo motivo, que eu quero falar sobre conforto e esperança, porque é bíblico. Está na palavra. É orientativo. Por que eu tenho que falar sobre tribulações? Por que eu tenho que alertar e trazer para a revelação do meu coração? Porque é bíblico. Seria um erro da minha parte não pregar sobre isso. Em João 16:33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu já li isso. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Ele venceu o mundo e Ele também vai nos proporcionar a vencer o mundo. 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha que Paulo coloca, gente, e se tem alguém que tem autoridade, bagagem para dizer isso, é Paulo. Paulo foi chicoteado, passou por naufrágio, Paulo passou por tudo que você possa imaginar, e ele coloca leve e momentânea, mais alto, gente, vamos lá, gente, leve e momentânea, que ela produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu sei sim que a Thaís e o Marcelo estão passando uma leve e momentânea tribulação, o luto. Gente, é difícil dizer, mas é bíblico. Agora, gente, o terceiro motivo pelo qual eu estou falando sobre essa palavra, trazendo essa palavra de conforto e esperança, falando sobre tribulação, a bem da verdade, o principal motivo de falar sobre isso tem a ver comigo. Eu me vi e tenho me visto nesses últimos meses, a minha alma muito abatida diante de tantas situações, tantos percalços, tantas incertezas, tantas lutas, adversidades. Então eu quero dizer que não só essa palavra é para mim, primeiramente para mim, mas para todos nós, porque nessa noite nós vamos sair daqui confortados e com muita esperança, apesar das lutas e das adversidades. Posso ouvir um amém? Vamos para a primeira história bíblica, Marcos 16, de 9 a 11. Marcos 16, de 9 a 11. Põe para mim, Gabi. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Diga comigo, o domingo chegou. Boa. Apareceu primeiro a Maria Madalena. Então Marcos, ele está sendo bem resumido aqui, né? Bem
diminuiu aqui algumas informações, mas ele coloca: apareceu primeiro para Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, então Jesus aparece para ela, se apresenta para ela, diz: eu estou vivo, né? Eu ressuscitei. E Maria Madalena, então você tem a responsabilidade de anunciar para os outros. Então olha só, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, como é que eles estavam? E choravam. Como é que eles estavam? Não é pecado ficar triste. Também não é problema você chorar. O choro pode durar uma noite, mas o domingo vem pela manhã. O domingo vem pela manhã, e quem ressuscitou, quem aparece no domingo pela manhã, isso é espiritual, é profético, Jesus Cristo. E o texto fala que eles estavam tristes e choramingando. Jesus morreu. O luto tomou conta. E é lícito você ficar em luto, gente. O que você não pode, o que nós não podemos, é viver eternamente no luto. Ficar eternamente preso a alguém que foi, a uma situação. Porque há alegria no céu, há um prazer da parte de Deus quando um justo, quando um de nós é recolhido ao céu, gente. Isso é bíblico. E o que ressalta aqui nesse primeiro contexto é que eles estavam tristes e choramingando. Mas o pior mesmo está no versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Estavam tristes, chorosos, porque Cristo havia morrido. Mas eles não lembraram de que Jesus havia dito que ele voltaria, ele ressuscitaria. Jesus havia alertado por A mais B, e os profetas haviam dito, haviam falado, mas eles estavam tristes. A tristeza tomou conta do coração deles. Lembram que a palavra de hoje é conforto e esperança. Coloca para mim a 6ª imagem, por favor. Olha sobre a tristeza. Se a tristeza não for ministrada pela palavra em nossos corações, essa tristeza nos levará a um lugar de descrença e de paralisia espiritual. Eles não creram, não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Então, nessa noite, pode ser que você esteja triste por uma situação, por uma adversidade. Não permita que essa tristeza tome conta do seu coração. Não permita que essa tristeza continue conduzindo sua vida. Não permita, e o Espírito Santo diz para mim, não permita que tristezas que venham em relação à minha vida, elas continuem. Não podemos permitir, porque o domingo chegou, amém? Jesus ressuscitou. Se a tristeza não for ministrada pela palavra em nossos corações, essa tristeza nos levará a um lugar de descrença e de paralisia espiritual. Toda paralisia espiritual seja repreendida agora em nome de Jesus. O amor lança fora o medo, o louvor, né? Quando a gente entende sobre adoração, vai acentuando em nossa vida uma alegria, uma perspectiva nova, porque da mesma forma que nós somos confrontados para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, somos promovidos em esperança para vivenciarmos o melhor de Deus, apesar das lutas e das adversidades. O segundo exemplo tem a ver com esse aqui de Marcos, mas agora pela ótica, né, de Mateus. Mateus capítulo 28, do 1 ao 8. Mateus 28, do 1 ao 8. Diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, que é o
Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: olha que interessante, o anjo dirigiu aquelas que faziam parte da família, estavam dentro do contexto de Cristo, andaram com Cristo. O anjo, ele dirigiu a palavra a elas, não àqueles guardas, porque aqueles guardas ainda não tinham tido uma experiência com Jesus. Então nessa noite, a palavra que estamos ouvindo, a palavra do céu que está ouvindo, é para nós que temos essa aliança com o Senhor. Jesus ressuscitou, é para nós, a família. Olha o que diz aqui, o anjo, versículo 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, diante das tribulações, diante das notícias, diante das adversidades, diante das perseguições, não tenham medo. Diante do luto, não tenha medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele estava. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, são extremos. Esse medo é aquele temor reverencial que foram confrontadas, porque elas também ouviram que Jesus iria ressuscitar, e elas precisariam crer, convicção de que aquilo que Cristo havia dito iria acontecer, e nós precisamos ter convicção, e convicção na palavra também traz esperança, a esperança que um dia Cristo voltará. Quem está preparado para a volta de Cristo? E versículo 8, né? E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. O amor é mais forte do que a morte. Domingo de manhã, o amor chegou ali, Jesus, o amor está aqui, Jesus está aqui nesse lugar. Domingo chegou, domingo de manhã chegou, Ele está aqui, conforto e esperança. Eu quero ilustrar aqui o que eu posso ver diante de alguns textos bíblicos, pastor Emerson, e diante daquilo que eu posso ver, uma grande festa lá no inferno, na sexta-feira à noite. Os profetas já haviam todo mundo morrido, e de repente ele atirou, né? O diabo atirou e matou Jesus. Ele acha que matou, não foi ele, foi o próprio Pai que entregou Jesus por amor a nós. Só que o diabo estava fazendo uma festa, ele promulga lá para os seus capeta: vamos festejar, traz tudo de bom, pinga, conhaque, charuto, todo mundo com a camisa do Corinthians aqui também, aquela festa, aquela alegria. Sexta-noite, sábado de madrugada, sábado o dia todo, sábado à noite e domingo de madrugada, domingo de manhã. Quem é que chega lá? Quem é que chega lá, Luciana? Pergunta para o teu irmão, quem é que chega lá na festa lá? Jesus chega lá. Para com a festa
e os demônios começam a recuar. Oxe, ele não tinha morrido? Morri não, o amor não morre. É domingo de manhã, eu estou aqui, eu vou levar cativo ao cativeiro. E todos os demonião, capetão, né, tirando camisa do Corinthians, de saindo correndo. O amor venceu naquele momento. Quem me entende, diga amém. Estou brincando com o Corinthians, né? E Jesus ali, ele acaba com a festa. Aí ele foi e acabou com a festa, porque pode ser a sexta, a notícia da sexta, no sábado, na madrugada, pode ser qualquer que seja a notícia, a situação, a tribulação, mas eu quero dizer que o domingo pela manhã vai chegar. Jesus vai chegar, já chegou. A minha esperança é que Ele está aqui, Ele está no meu coração, ministrando os meus abatimentos, as minhas situações, a sua situação. Ele está aqui. Estou sendo confortado por essa palavra, porque há uma esperança, uma esperança. O domingo chegou, gente. O amor venceu a morte. O amor carimbou o passaporte da nossa esperança. Fala comigo, o amor, mais alto, o amor que é Jesus, carimbou o meu passaporte da esperança. A esperança que me afaga, que ministra o meu coração, apesar das lutas, das adversidades. O amor venceu. Diga para alguém, olha, o seu passaporte está carimbado com a esperança. E mesmo que a gente continue passando por lutas, e que notícias vêm, eu estou como uma âncora, ancorada, eu tenho a esperança de que o Senhor está no controle da minha vida, e eu viverei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu mostrar algo para vocês. Eu tenho a esperança de um dia ver Jesus face a face, de ser arrebatado ao céu, ou Ele me levar na morte. Eu morri e cheguei aos céus, vou ficar com Ele um período, né? E depois nós vamos transicionar para um novo local, uma nova cidade, uma nova moradia. O céu é um lugar de transição para nós. Então eu tenho esperança de chegar no céu e depois vou transicionar para esse novo local. Vamos ver? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Diz assim: todos estão comigo? E vi novo céu e uma nova terra. Quando eu comecei a ler esse texto, o Senhor ministrou muito a minha vida. Filho, mesmo que você esteja passando por tudo isso, e você vai continuar passando por lutas, os teus queridos vão passar por lutas, a igreja vai ser perseguida, situações, notícias, luto. Apesar de tudo isso, eu estou fortalecendo o seu coração, porque um dia você vai estar num novo local. Isso me enche de esperança. E aqui João vê, lá na ilha de Patmos, e viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Então quem gosta muito de mar aí, vai ter mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eu com muita esperança no meu coração, eu olho para esse texto, mesmo com lutas e adversidades, estou vendo que o Senhor vai estar comigo nesse lugar. Olha só, Deus habitará com eles, comigo, com vocês.
Quem quer habitar com o Senhor para sempre? Então fala para o teu irmão assim: essa leve e pequena tribulação aí, não é nada. Nada comparado ao que há de vir. Né? Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E versículo 4, esse é tremendo. E lhes enxugará os olhos toda lágrima. Suas lágrimas foram enxugadas, Emerson, durante o período do câncer. Mas nada se compara ao que você vai vivenciar lá, na nova cidade, a Nova Jerusalém. Carlão, lá não vai ter funilaria e pintura para você não. E já não existirá mais, já não haverá, nem... Gente, vocês estão conseguindo enxergar? Meu Deus. Vamos lá de novo, todo mundo junto. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda, e já não existirá mais, já não haverá, nem, porque as primeiras coisas passaram. Conforto e esperança. Eu quero encerrar essa palavra lendo o que a Thaís, que nós vimos a foto, pode pôr novamente a foto dela. Uma semana depois que a Bela foi, sepultada, a filha deles, eles voltaram no hospital. Tem uma foto deles no hospital. Eles levaram um bolo para toda a equipe que estiveram com ele no dia que ela faleceu. Os médicos, os enfermeiros. Para agradecer. A Bela não sobreviveu, mas eles foram lá porque eles entendem o que é viver com Cristo, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não nos blinda de situações iguais a essa. Mas olha o que ela escreveu. Hoje retornamos ao local onde a Belinha foi atendida e socorrida. Chegamos naquele local com o coração tão machucado, mas fomos recepcionados com tanto carinho, empatia e generosidade por parte de cada profissional que logo nos reconheceu. Levamos um bolo para tentar honrar a vida deles e de alguma forma agradecer por tudo que foi feito no domingo. Foi tanta correria, tanta entrega, tanta preocupação e ainda assim tanto acolhimento. Era palpável o desespero e a solidariedade naquele corredor. Clamor, choro, equipamentos, medicações, exames, entra e sai de tantos voluntários envolvidos, tudo parou. Hoje pudemos testemunhar um pouco da vida dela, dos seus sonhos e convicções, mesmo com 6 aninhos. Choramos juntos novamente, fomos abraçados e entendemos que ela deixou um legado de fé e amor. E esse amor não encontra barreiras. Estamos conhecendo muitas famílias que passaram pelo mesmo. Mães que presenciaram a nossa dor e nos encontraram aqui trazendo consolo. Entendemos que médicos, apesar de usar uma capa, não têm superpoderes. São humanos que se sensibilizaram e sentiram junto com a gente. Era nítido. Vimos a equipe chorando, sentindo um pouco da nossa angústia. E ainda assim,
vimos Deus sendo honrado e estabelecendo a sua vontade. Ele deu, Ele cuidou e Ele levou para festejar. Um dia, todos que crerem também estarão desfrutando da grande festa. E ela encerra: até breve, filha. Amamos você. Alguns dias antes da morte dela, ela chegou para o papai, para a mamãe, para o Marcelo e para a Thaís. E ela disse, vou ler o que ela escreveu. Ela nos avisou na quarta-feira que tinha sonhado que Jesus tinha convidado ela para a grande festa. Palavras dela. O Marcelo brigou e disse, nem pensar, vou te levar no altar. Ela retrucou, eu vou sim, pai. E no domingo ela partiu. Queridos, até a volta de Cristo nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por tribulações. Nós vamos ficar abatidos. Nós vamos passar por situações que a gente nem imagina. Mas a palavra do Senhor, para que vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, está nos confortando nessa noite. Porque há uma esperança de algo novo. Há uma esperança. O Senhor falou que muitos de nós estamos sucumbindo às perseguições, às lutas. Você não pode ceder. Você não deve. Vamos nos colocar em pé. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Feche seus olhos por alguns minutos. Fale com o Senhor. A equipe do louvor que estava escalada pode subir. Fala com o Senhor. Peça perdão se você está perdendo o controle diante das lutas, diante de algumas portas fechadas, diante de notícias, ou até mesmo diante do luto. Um dos motivos dessa palavra é para fortalecer o meu coração. Mas eu também sei que essa palavra é para fortalecer a muitos nessa casa. Não há nenhum problema você querer uma vida melhor, um carro melhor, uma casa melhor, um salário melhor, um emprego melhor. Condições melhores, não há nenhum problema quanto a isso. Desde que você entenda que no percurso da sua vida, lutas virão, adversidades virão, notícias virão. Qual será a nossa atitude se nessa semana uma notícia de luto chegar à sua porta, à nossa porta? Você vai se entregar? Você vai culpar a Deus? Você vai desistir? Não. O Espírito Santo está dizendo nessa noite para te confortar. Confie que a vontade do Senhor é perfeita. E no meio desse momento, Ele vai ministrar a sua alma, como Ele está ministrando a minha alma.
Porque se abates, ó minha alma. Pode ser que alguns nessa semana terão notícias que vão mexer com a sua vida. Não sei que tipo de notícia, mas o Espírito Santo fala: continue crendo em mim, continue comigo. A esperança de um novo dia, um novo tempo. Enquanto você ora ao Senhor, a equipe vai ministrar um louvor. Depois eu quero orar. Aleluia, Jesus. Jesus. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna, Deus me chama. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser continuar sentado, sente. O que você não pode é ficar sem fazer nada, sem orar, sem apresentar o teu coração. Condenação, tua graça meu coração, Ele me criou para algo bem maior. Aleluia. O Senhor está aqui, o domingo chegou. Eu sei que eu fui feito para o amor venceu tudo. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou para algo bem maior. Domingo chegou. Já não O amor chegou. vergonha, nem condenação, sua Jesus graça está aqui. inundou o meu coração, Ele me criou O Senhor está ministrando os corações nessa noite. bem maior. Aleluia. Eu sei que eu fui Feito pra Aleluia. vida eterna, Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Aleluia. Já não há vergonha, nem condenação, sua graça inundou o meu coração, Ele me criou pra algo bem maior. Com os olhos fechados, o Espírito Santo me incomoda de que há alguém aqui nessa noite com o coração explodindo de tristeza por uma situação que viveu. Se é você essa pessoa, eu queria que você viesse à frente para nós abraçarmos você e ministrarmos a sua vida. Continua. Aleluia. Aleluia. Meu nome chamou, te dou meu louvor. Aleluia. Se tudo mudou, o passado apagou. Aleluia. Meu nome chamou, te dou meu louvor. Aleluia. Se tudo mudou, Aleluia. passado apagou. Eu sei que eu Pode abraçar aqui, ó. Pastor, pode abraçar. Beth. Tem mais uma pessoa aqui, ó. Pode abraçar, por favor. Jaqueline. Já não há vergonha,
Aleluia, Pai. Senhor, nós estamos nessa noite diante de uma presença poderosa, Sua presença neste lugar. Tu estás aqui, o domingo chegou, o amor venceu a morte, o amor está aqui, Jesus está aqui. Completa, Pai, a obra dessa noite, confortando e nos enchendo de esperança, nos confortando e enchendo de esperança. Já fomos confrontados, já fomos promovidos, e agora que o conforto venha ministrar as nossas vidas, Pai. Apesar de nós, apesar de tanta confusão, tantas coisas em nossa mente, em nosso coração, nós queremos viver o melhor, os teus planos, os teus projetos, não só como pessoa, mas a nossa casa, o nosso lar, nossa família, os nossos filhos, nossos netos. Como igreja, Pai, nós sabemos, e a palavra diz que as lutas viriam, as perseguições, mas como o Senhor venceu o mundo, nós também podemos vencer. Pai, que essa semana seja uma semana de reflexões, uma semana cheia da Tua presença. Venha ministrar as nossas vidas, Pai. Venha nos levar a um nível mais elevado de intimidade com o Senhor. Pai, esta igreja te ama. Esta igreja te ama, Senhor. Pai, eu louvo a Ti, porque é a palavra que nos ministra, nos encoraja. Obrigado, Senhor. Eu abençoo cada casal aqui, cada marido, cada esposa, seus filhos, os netos. Abençoamos cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, pré-adolescente, cada criança, cada vida aqui nessa noite. Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos prepare, Senhor, a cada dia, para que a Sua vontade se cumpra, não a nossa, mas a Sua. Pai, eu te louvo e te bendigo nessa noite, que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade dos céus, do Senhor, em nome de Jesus. Enquanto eles ministram novamente esse louvor, sai do seu lugar, abrace alguém, profetize algo, e aí está encerrado. Amém? Vamos lá? Eu renasci, Ele me criou para algo bem maior. Já não há vergonha, nem condenação. Sua graça inundou o meu coração. Ele me criou para algo bem maior. Aleluia. Sei que eu fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci. Ele me criou para algo bem maior. Aleluia. Glória a Deus. Só um momentinho, amém? Nós vamos chamar a pastora Tairine, ela fez aniversário essa semana, depois a gente canta um pouquinho, para nós orarmos por ela, abençoar a vida dela, e a nossa princesa Luísa, que está para chegar,
daqui uns meses. Glória a Deus. Cadê o... Era lá? Não. O presente é para a mãe, mas é para a filha, gente. Depois que você fica grávida, elas não estão gostando muito, mas depois que fica grávida, aí a gente só pensa nos filhos. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor pela vida da pastora Tairine. Ela tem estado à frente dos adolescentes, juntamente com seu esposo. E nós temos visto grandes coisas o Senhor fazendo, amém? Estende suas mãos para cá, para nós abençoarmos a vida dela. Pai, nós abençoamos a tua filha Tairine, te louvamos pela vida dela. Senhor, o teu cuidado, Pai, desde o momento que ela foi gerada no ventre da sua mãe. E o Senhor, Pai, inseriu ela, Pai, na tua família. O Senhor trabalhou, o Senhor cuidou, o Senhor livrou. E hoje, Senhor, ela tem estado, Pai, na tua casa, tocando crianças, tocando adolescentes. Senhor, nós te louvamos por isso. Abençoamos a sua mente, abençoamos a sua saúde, abençoamos esta gestação. Abençoamos a Luísa, Senhor, e o Lucas. Colocamos nas tuas mãos o Luca, Pai. Colocamos nas tuas mãos que o teu propósito seja estabelecido. E que ela, Senhor, possa ser uma testemunha poderosa da tua palavra, Pai. Neste tempo que temos vivido, ela possa fazer diferença na vida dos adolescentes e dos kids, Pai. Em nome de Jesus, no seu trabalho também, no seu casamento, nós declaramos toda a sorte de bênção. E que ela possa viver para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.